Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu escrevi a uma certa feita sobre a pornologia entre o sagrado e o safado. Mas o que seria a pornologia na maneira como eu coloco? A pornologia seria um pensamento que eu tenho avaliado a respeito da importância da academia se voltar para o estudo da pornografia. Porém, existe todo um pudor em torno, como adentrar um set de filmagem para detalhar, para conferir todos aqueles detalhes sórdidos de um set de filmagem de pornografia, como as auxiliares, sobretudo mulheres, ou as próprias pesquisadoras, ou os próprios auxiliares homens mais pudicos, se sentiriam diante de um mestre que se aprofunda nos detalhes sórdidos da pornografia, sobretudo nas ciências sociais. Como usar esses lugares como pesquisa de campo? Eu acho que falta esse estudo mais aprofundado da pornografia. Muito embora haja autores que citem bastante a própria pornografia. Byung-Chul Han não cita necessariamente com todos os detalhes, com todas as riquezas de uma pesquisa de campo, mas ele faz citações importantes sobre a sociedade de hoje, que ele considera uma sociedade pornográfica, onde as nossas vidas estariam pornograficamente expostas na rede. Então, é nesses termos que ele compara a nossa sociedade com isso que nós chamamos de pornografia. Então, eu tenho esse desafio comigo de colocar. Então, difícil às vezes eu convencer a minha mulher que, ao ver algumas cenas dessas, eu estou estudando. Mas eu penso que um dia ela entenderá. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, faça o teu comentário. Porque o teu comentário fixo aqui ajuda o nosso material a se propagar mais na plataforma do YouTube. O YouTube precisa desse alimento de vocês para fazer isso. Então, já que vocês assistem, dão like ou dislike. Dislike sempre com respeito, porque senão o próprio YouTube retira o comentário de vocês. Alguns comentários que vocês fazem às vezes aparecem só para mim e às vezes nem para mim. O YouTube retira. Então, like ou dislike, sempre com respeito, é importante para que o canal cresça e apareça. Principalmente se você dá like, né? Aliás, está acontecendo uma coisa agora estranha. Nem o dislike está aparecendo no YouTube, só os likes. Então, se você gosta do canal, dê like e faça o comentário. Porque isso ajuda. Já que você está comigo, né? Quebra essa, vem comigo. E tem também o nosso... o canal tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para participarmos do debate público e combater o pensamento binário nas redes sociais, o nós e eles fazem. Professores, vamos entrar no debate. Vamos parar um pouco de falar mal de aluno, de vez em quando, mas essa não pode ser a tônica. Nossos alunos são maravilhosos, joias raras, joias a serem lapidadas. Eles precisam ser lapidados. E se nós não entrarmos no debate de como esses jovens poderão ser melhor lapidados, vamos ficar na escola reclamando de aluno. Não, precisamos entrar no debate público.
a voz principal a falar de educação tem que ser a gente, tem que ser professor. E eu tenho para mim, né, desculpem os professores universitários, nós é que fazemos o trabalho difícil. Dar aula em universidade, evidentemente, com preparo, um mestrado, um doutorado, não é tão difícil. Não é. Dar aula nesse lugar onde a gente está, na escola, sobretudo na escola pública, esse é o grande desafio. Nós é que fazemos o trabalho difícil. Então é isso aí. Vamos então ao tema pornologia entre o sagrado e o safado. Eu, pensando nesse tema, não deixa também de contribuir para o canal, né? Através do endereço Eldon de Azevedo Rosa, Bradesco, conta 0550, conta corrente 0550-4880 e agência 2051, Eldon de Azevedo Rosa, conta corrente Bradesco, conta 0550-4880 e agência 2051. Então é isso aí. Esse tema eu pensei em relação àquela temática que havia na Idade Média, o sagrado e o profano. Até que ponto o sagrado e o profano deveriam se misturar? O sagrado é o serviço religioso, o serviço da crença, o serviço da fé, o sacerdócio, porque a igreja tinha uma participação muito coerente, muito presente na formação da sociedade medieval. Mas e o profano, representado pelos governos seculares? E o profano, que deveria se referir às coisas desse mundo e não das coisas espirituais? Então houve um grande debate entre o sagrado e o profano, principalmente a partir do século XIII, com a escolástica, né? Aliás, a escolástica vem desde o século XI, mais ou menos, né? Então, aliás, até um pouco antes, com a ascensão de Carlos Magno quer se fazer um grande império católico, e ali começam os movimentos da escolástica, né? Para formar um império católico, né? Escolas católicas e universidades católicas. Esse movimento se propaga e surge a escolástica, e começa um grande debate intelectual entre o sagrado e o profano, né? Eles deveriam caminhar junto ou eles deveriam se separar, o sagrado e o profano? Mas a sociedade ela é secularizada gradativamente, com a percepção de que o homem deveria ser o centro, né? O antropocentrismo renascentista aparece e coloca o ser humano como o centro das atenções culturais. E de repente a sociedade começa a se secularizar com a presença do pensamento científico, a ciência surge, e o sagrado, gradativamente, ele é colocado em um plano de somenos importância, até porque depois as repúblicas surgem e vão separar o Estado da Igreja. Aliás, Dom Scotus, lá no século XVI, já diz que o sagrado tem que andar de um lado e o profano do outro. A fé em um lugar e a razão em outro. E depois as repúblicas se consolidam como lugares onde o profano aparece, o profano das cartas, e o sagrado é colocado no ambiente religioso. Então, esse debate entre o sagrado e o profano, ele perde a grande importância que tinha, porque o sagrado foi para o seu lugar e os governos passaram a ser orientados pelo profano, ou seja, pelo secular. Então isso ocorreu. Mas a sociedade industrial, com o tempo, ela começa a perceber que era importante, para que a produção viesse a se colocar, que a religiosidade fosse usada como contenção das paixões, como contenção do prazer, para que todos pudessem se voltar mais para a produção. Então,
começa a ver o que eu chamo carinhosamente de o sagrado e o safado, ou seja, o sagrado coloca-se no seu lugar e aquilo que seria o profano já não teria um debate intelectual a respeito, sobretudo quando ele se torna muito próximo daquilo que nós chamamos de pornografia. Porque a própria indústria começa a colocar esse lugar do safado, né, em uma indústria pornográfica. Já não tem mais o debate entre o sagrado e o profano, mas existe um embate entre o sagrado e essa suposta safadeza que vai depois redundar em uma indústria para essa safadeza, em uma indústria cultural para que vai se tornar a indústria pornográfica. E o sagrado, então, ou seja, a religião, vai se apropriar do discurso sobre esse lugar profano, safado, não necessariamente profano como antigamente, mas esse lugar safado, do safado, e vai só ela ter a voz de mando para dizer o que é a pornografia, porque as universidades se afastam de um detalhamento a respeito da pornografia. E a pornografia começa a ser moralmente citada, ela começa a ser citada pela moral religiosa, pela moral católica, sobretudo pela moral protestante, mas não como um elemento de discussão acadêmica e intelectual, mas como um elemento moral a ser citado como o pecado, a imundície, a porneia. Aliás, a palavra pornografia vem de porneia, que é uma palavra grega que significa impureza, né? Aliás, Paulo usa essa palavra porneia para alertar a igreja para que as igrejas não vivessem na porneia, né? Na impureza. Então, ao invés de fazermos um discurso entre o sagrado e o safado e o profano, passamos a fazer um discurso religioso entre o suposto sagrado e o safado, ou seja, mas não com a participação dos meios acadêmicos, que não vão nos detalhes sórdidos da pornografia dizer o que ela é. E pasme, eu já vi elementos da discussão religiosa e alguns detalhes da pornografia que muitas das vezes as academias não vão, talvez por uma certa pose, um certo pudor exagerado, um pudor não moral, mas um pudor acadêmico. Como eu, intelectual, vou falar de pornografia nos seus detalhes sórdidos? Mas a pornografia tem muitos elementos interessantes, né? A mulher como a louca de pedra que grita, que geme. E o homem, o patrão da relação, o sóbrio que, né? Isso é curioso. Então, é um elemento que demonstra certos lugares do próprio machismo. A mulher, a louca de pedra, a desvairada, a que perde a razão, e o homem controlando a louca de pedra. É muito interessante essas coisas, né? E a pornografia, ela revela muito de que nós somos debaixo dos edredões da vida, né? Essa indústria cresce muito, ela se desenvolveu muito, e ela aparece numa nova faceta hoje com a aparição das redes sociais, do WhatsApp, sobretudo no WhatsApp. E no WhatsApp ela aparece, e é muito curioso como a pornografia aparece no WhatsApp. Porque a pornografia aparece no WhatsApp junto com a moral religiosa, sobretudo protestante. Em alguns grupos de WhatsApp, e eu fiz parte de muitos, e ainda faço, às vezes eu posto um vídeo meu comunista, aí a pessoa me tira. E às vezes eu sou advertido. Olha, vai postar mais um vídeo seu, e eu sei que você é esquerdista, você vai sair. Mas as pessoas que postam pornografia, às vezes são bem-vindas. E é interessante como a pornografia e a moral religiosa, a pornografia
e o protestantismo, sobretudo, nos grupos, sobretudo evangélicos, como essas coisas andam juntas. E talvez pelo fato de nós sermos uma sociedade, aí eu cito Byung-Chul Han, que pornografizou a sua própria vida na rede, as nossas vidas estão todas expostas na rede, então não há problema mais nas coisas estarem tão expostas assim, uma vez que a pornografia é a exposição. E muitas das vezes a exposição da própria impureza. Então o cara é moralista, mas ele vai numa passeata e abraça o Queiroz, que ele sabe que é miliciano. Então um grupo de pastores sabem que esse governo, por exemplo, também é corrupto, mas eles se imiscuem com este governo dentro da sua própria impureza. Então a pornografia, aquilo que era para ser escondido, não precisa nem ser mais escondido para ser mostrado pela moral religiosa. Então a aparição dessas pornografias no meio de Jesus, Maria e José, é Jesus, é vagina, é peito, é bunda, é tudo junto. E uma coisa curiosa também, é porque as pessoas talvez não se convertam mais. Eu li um livro onde o autor dizia que as pessoas já não se convertem mais, elas aderem. Elas vão aderindo à religião, vão aderindo à moral religiosa. E não há aquela conversão que havia no passado, a conversão na religião. Muito curioso, né? Eu que já fiz parte de vários grupos neopentecostais, eles são sempre muito numerosos, em algumas igrejas principalmente, mas a cada 5, 10 anos muda quase todo mundo. Já não é o mesmo grupo. Antigamente as pessoas entravam numa igreja protestante, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, e ficava a vida toda ali. As pessoas não, vão aderindo a movimentos. Onde está o movimento mais... Então, dentro desse caráter de não se converter mais e aderir, as pessoas vão aderindo sem o tempo da conversão. Então, aquilo que seria moralmente... Então, acusa-se, por exemplo, a esquerda, né, nesses grupos, principalmente de extrema-direita, a esquerda é imoral. A esquerda faz orgia. A esquerda fuma maconha. A esquerda... Mas o próprio grupo de direita tem um monte de cenas pornográficas. Mas é a esquerda que é imoral. Então, a rede social, sobretudo o WhatsApp, ele demonstra hoje em que lugar está a moral, sobretudo a moral religiosa, nesse lugar que eu chamo de o lugar sagrado, mas não o sagrado e o profano que era discutido até o final da Idade Média academicamente. Mas hoje estamos entre o sagrado e o safado, ou seja, mas a safadeza do lugar considerado safado não fica só lá. Ela se mistura aqui também. Ou seja, aquilo que seria imoral, aquilo que seria pornográfico, convive junto com o sagrado, com Jesus, com Maria, com José. É Jesus, é bunda, é peito, tudo junto. Nessa nova moral, onde o sagrado e o profano não se... onde o sagrado e o profano convivem junto, mas esse sagrado e o profano deixa de ser sagrado e o profano como discurso intelectual e se torna um sagrado e safado no discurso protestante, no discurso religioso contra aquilo que seria imoral. Mas agora o sagrado e o safado se misturam. Então o cara diz: vocês de esquerda são todos imorais, fumam maconha, fazem orgia, um fica com a mulher do outro, e no próprio grupo, e nos próprios grupos de extrema direita está lá, nos próprios grupos de direita está lá um montão de cenas pornográficas. Então eles me tiram às vezes do grupo, mas o cara que posta pornografia continua lá. Curiosamente o cara continua lá nos grupos de bolsominions. Então essa é a contribuição que eu quero dar aqui a respeito de um pensamento filosófico
racional, um pensamento mais das ciências sociais a respeito da pornografia. Ok, galera? Vocês são do coração.